Gente, olha só. Se existe milagre, se existe realmente, se isso é uma coisa que... Esse cara opera todo jogo, pô. Beta Fábio. Beta Fábio, Lúcio... Porque assim... Eu não sei mais o que te dizer sobre você, nem sobre a sua carreira, sobre o que você apresenta. Eu quero te dizer o que passa pelo Fábio na cabeça hoje, contribuindo mais uma vez, sendo decisivo mais uma vez, uma defesa absurda pro Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, Fábio. Goleiro de Deus. Goleiro de Deus. Goleiro de Deus. Aquela ajeitada na luva. Da onde vem, Paredão? É da tua... É uma coisa sua mesmo, essa frieza que você passa uma agonia pra gente. Quando você pega gol no primeiro tempo, você faz uma defesa daquela, já tem goleiro que já sai pulando, gritando, vira pra torcida, bate no braço. Você não, você respira, orienta. Isso é uma coisa sua mesmo, isso é. Porque eu já tô orando há muito tempo, né? Antes da partida, 3 dias, né? A gente tá sempre orando de joelho e mentalizando também. Deus tem sido tão bom com a gente mesmo nas derrotas. Deus tem sido tão bom com a gente mesmo nas derrotas. Deus tem sido bom porque Ele tem nos ensinado. E hoje, diante de tanta dificuldade, de um grande adversário, de um grande jogo, Deus nos agraciou com essa conquista. Movimento pra entrar na bola e quando eu for tentar voltar já não consigo. Bom, essa é a minha visão, não vi ainda. Eu acho que não é diferente disso. Né? E nem tem nada o que se fazer, a não ser olhar pra frente, a não ser seguir em frente, não vai mais voltar, nada vai voltar mais. Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Antônio Galvão chegando com mais um vídeo para o canal. Hoje, terça-feira, acho que é hoje, né? Hoje que o Fluminense vai encarar o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes. Ou seja, da Copa do Mundo de Clubes. Mas quem me conhece sabe que, quem conhece o canal, os meus canais aqui, sabe que eu não uso aqui para falar nem de futebol e nem de política aqui. Meu canal não é para isso. Os meus canais aqui, até então, não são para isso, tá? Porque é um nicho diferente do meu canal. Muito diferente. Aqui eu não uso camisa de clube que eu torço. Ou eu não falo qual é o time melhor, qual é o pior, quem vai ganhar, quem vai perder. Tanto na política a mesma coisa. Eu não faço isso. Porque eu não gosto de misturar isso aí. Tá? Eu não misturo isso aí. Gosto muito do futebol. Muito do futebol. Até então não misturo. Mesmo porque eu sei que tem muitas pessoas aqui no meu canal, muitos inscritos que são de vários lados, né? Que torcem para seus times. E pessoas também na área da política que tem seus candidatos, que tem aí os governantes que são a favor. Enfim. Mas quando o assunto envolve religião, misticismo, enganação mental dentro ou da política ou do futebol, aí eu tenho que dar uma pincelada. Aí eu tenho que falar alguma coisa. Então o vídeo de hoje é sensacional porque eu preciso falar de 2 goleiros brasileiros. 2 crentes, 2 religiosos que foram participantes e um já voltou, né? Já veio embora e o outro continuou lá até então neste Mundial, nesta Copa do Mundo de Clubes que está acontecendo nos Estados Unidos, que é a primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. 4 clubes brasileiros participaram: Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense. Flamengo e Botafogo ficaram para trás. Palmeiras avançou, Fluminense avançou. O Palmeiras ficou para trás nas quartas de finais e o Fluminense, por enquanto, avançou. Mas a bizarrice que eu vou falar aqui, que não tem lógica nenhuma com realidade, eu já falei várias vezes aqui que os jogadores brasileiros e até da América do Sul completa são religiosos por um motivo. Ou melhor, por 2 motivos. 2 motivos, eu já falei. Primeiro, o que eles mais fazem na vida, desde a infância, treinar e treinar futebol. Tá? Desde a infância. Todo jogador, ou goleiro, profissional, aqui no Brasil, aqui na América do Sul, em qualquer lugar do mundo, mas aqui na América do Sul, sempre
começa bem criança, bem jovem, ali aos 8 anos de idade, 10 anos de idade. E fica o tempo todo só colocando aquilo na mente, o futebol, e treinando futebol. E a segunda coisa é a religiosidade dos pais. Como nós temos um país totalmente religioso, os pais ficam em cultos, em igrejas, em rezas, em orações, achando que tudo que está acontecendo e pode acontecer na vida do filho vem de religião, vem de acreditar, é um Deus que está fazendo aquilo. E quando um jogador desse, um goleiro, ele consegue, porque de milhares para tirar 3, 4, 5, 6, para conseguir ali, é isso aí, vai da sorte, vai do talento, foi visto por alguém aí grande do futebol, deu uma oportunidade, enfim. A maioria dos jogadores brasileiros, né, vem de pobreza mesmo, tá? É por isso que choram no final dos jogos, quando ganham títulos, né? Você vê o Thiago Silva chora. E isso é o povo brasileiro. Então eles acreditam o seguinte: estamos lá porque Deus fez isso. É Deus que ajudou, é Deus que deu esta condição. Então as entrevistas fazem nojo, mas nojo, cara, nojo. As entrevistas de jogadores brasileiros. Gente, olha só. Se existe milagre, se existe realmente, se isso é uma coisa que... Esse cara opera todo jogo, pô. Vai tá Fábio ali. Vai tá Fábio, não disse... Porque assim, eu não sei mais o que te dizer sobre você, nem sobre a sua carreira, sobre o que você apresenta. Eu quero te dizer o que passa pelo Fábio na cabeça hoje, contribuindo mais uma vez, sendo decisivo mais uma vez, uma defesa absurda pro Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, Fábio. Goleiro de Deus. Goleiro de... Isso é o mais importante, é glorificar o nome do Senhor. E ali eu tô sempre intercedendo ali, orando pelos meus companheiros pra dar vigor, sabedoria e só gratidão. Garra, tudo isso que a gente entregou hoje pra vivenciar esse momento especial pra todos os tricolores. Então, obrigado, Deus. Obrigado. Nós somos pequenos, mas o Senhor realiza sonhos e isso é um sonho que a gente tá vivenciando a cada dia. E cada oportunidade que a gente tem de entrar em campo, a gente concretiza um passo. E então é só ser um instrumento de Deus, isso que é mais importante. E aí, Eu Thiago, ia perguntar pra ele a frieza dele, né? A frieza que ele passa, que dá uma agonia na gente. Quando a bola vai, ele vai, mexe no meião, mexe na caneleira, naquela ajeitada na luva. Da onde vem, paredão? É da tua... É uma coisa sua mesmo, essa frieza que você passa uma agonia pra gente. Quando você tá igual no primeiro tempo, você faz uma defesa daquela, já tem goleiro que já sai pulando, gritando, vira pra torcida, bate no braço. Você não, você respira, orienta. Isso é uma coisa sua mesmo, isso aí. É, porque eu já tô orando há muito tempo, né? Antes da partida, 3 dias, né? A gente tá sempre orando de joelho e mentalizando também tudo que pode acontecer, as dificuldades, né? Mas é muita oração, é muito jejum. Deus sempre dando força e coragem. Tá? Porque eles vão falar de Deus o tempo todo. Tudo tá certo, é a fé. Mas a gente sabe, gente, que Deus não daria prioridade para uns e outros não. E quase todos são religiosos. Aqueles que são católicos se benzem, pega na grama, se benzem e entra em campo, então sai de campo, pega na grama. Isso aí é da pessoa, da fé da pessoa. O crente ora, termina o jogo, faz um gol, coloca uma faixa 100% Jesus, 100% isso e aquilo, 100% Aparecida, 100% João, José. Tudo isso já aconteceu no Brasil. Tá, tudo bem, é a fé. Só que isso é um placebo, isso não resolve nada. Isso é uma coisa automática na mente da criança que desde pequena só aprendeu 2 coisas: futebol e religião. Nunca estudou nada. O mínimo, estudou o mínimo. Jogador de futebol não estuda, gente, não estuda. Estuda alguma coisa simples. Claro que todo clube hoje quer que ele estude, mas ele estude pra quê? Aprender a ler, escrever, falar. Coisa simples, normal. Mas não estuda ramos científicos para entender, não estuda sobre origem das religiões. Então vai acontecer o que aconteceu aqui. 2 goleiros com a mesma fé, no mesmo Deus, e 2 coisas diferentes. Primeiro eu vou mostrar aqui um pouquinho, tá? Um pouquinho da entrevista do goleiro Fábio do Fluminense. E vocês que são racionais, vocês vão ver comigo e analisar. E eu digo pra vocês, de mim, pela racionalidade que eu sou hoje, pra mim foi a entrevista mais burra que eu já ouvi, dentre outras milhares de entrevistas, falando de Deus, falando de Jesus, colocando tudo isso como se fosse Deus que estivesse ali ajudando eles a fazerem gols, tá ali dentro de campo.
E não tem nada a ver, um jogo, cara, é um jogo, é uma disputa, ganha o melhor, quem erra menos, ganha, quem erra mais, perde. Futebol é isso, futebol é até um pouco injusto, às vezes. Gente, olha só. Se existe milagre, se existe realmente, isso é uma coisa que... Esse cara opera todo jogo, pô. Beta Fábio, Lúcio, porque assim... Eu não sei mais o que te dizer sobre você, nisso, sobre a sua carreira, sobre o que você apresenta. Eu quero te dizer o que passa pelo Fábio na cabeça hoje, contribuindo mais uma vez, sendo decisivo mais uma vez, uma defesa absurda pro Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, Fábio. Goleiro de Deus. Goleiro de Deus. Goleiro de Deus. Aquela ajeitada na luva. Da onde vem, Paredão? É da tua... É uma coisa sua mesmo, essa frieza que você passa uma agonia com a gente. Quando você faz gol no primeiro tempo, você faz uma defesa daquela, já tem goleiro que já sai pulando, gritando, vira pra torcida, bate no braço. Você não, você respira, orienta. Isso é uma coisa sua mesmo, isso aí. É, porque eu já tô orando há muito tempo, né? Antes da partida, 3 dias, né? A gente tá sempre orando de joelho e mentalizando também. Deus tem sido tão bom com a gente mesmo nas derrotas. Deus tem sido tão bom com a gente mesmo nas derrotas. Deus tem sido bom porque Ele tem nos ensinado. E hoje, diante de tanta dificuldade, de um grande adversário, de um grande jogo, Deus nos agraciou com essa conquista. O movimento pra entrar na bola e quando eu for tentar voltar já não consigo. Bom, essa é a minha visão, não vi ainda. Eu acho que não é diferente disso. Né? E nem tem nada o que se fazer, a não ser olhar pra frente, a não ser seguir em frente, não vai mais voltar, nada vai voltar mais. Tem time que joga bem, quando tá no final, um gol, talvez irregular, ou então tira o time da competição. O que aconteceu é o seguinte, Fábio conseguiu ali que ninguém esperava que o Fluminense chegava tão longe, era o time mais desacreditado dos 4, que aqui no Brasil vocês sabem que o Fluminense tá num ranking um pouco atrás do Flamengo, do Palmeiras, até do próprio Botafogo e de outros clubes que tem grandes aqui no Brasil. O Fluminense tá bem lá atrás. É um time que não tem dinheiro, agora até que foi bom, ganhou bastante dinheiro. Até agora, né? Não sei até onde vai. Então é o seguinte, mas a entrevista do Fábio foi a entrevista mais burra que eu já ouvi. Por que burra, gente? Porque ali, o que vale naquela entrevista dele, que tudo que tá acontecendo na vida dele, é porque ele orou, é porque ele jejuou, porque ele vem orando o tempo todo, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo, que não sei o que, Deus, não sei o que, Deus. Fez nojo. Pra quem é racional, gente, pra quem é racional, a entrevista. Embora tem muitos brasileiros concordando, mas o problema é o egoísmo. Aí, quando você vai ver contrapartida do outro lado, você vai ver o caso do goleiro do Palmeiras. Quem? O Everton. O Everton, que é o nome dele, começa com W. O Everton. O Everton, ele sofreu, né, uma falha dele e do Giai, tá? Do Palmeiras. Um desvio de uma bola muito sem velocidade, uma bola tranquila, defensável. E foi um gol contra praticamente, quase contra, porque contribuiu muito com o desvio do Giai, e o Everton não conseguiu, já no final do jogo contra o Chelsea, 1-1, o Palmeiras já estava melhor em campo, eu acompanho muito o futebol, e ele acabou perecendo na questão do gol, e aquele gol tirou o Palmeiras do Mundial e de disputar talvez a semifinal. Sabe quanto custou este gol contra o Palmeiras, este gol de falha do Everton? Porque tá tendo realmente, a gente viu que foi uma falha dele e que é crente do mesmo jeito do Fábio do Fluminense. Presta atenção para onde é que eu vou. O mesmo tipo de oração, o mesmo tipo de reverência, o mesmo tipo de crença, o mesmo Deus, os dois. É como se Deus tivesse ajudado o Fábio e esquecido de Everton, né? Que naquela hora ali era pra... A fé do Everton era pra um anjo aparecer ali, ajudar ele, a mão do anjo ali, pra aquela bola não entrar. Pra tirar o Palmeiras. Sabe quanto custou para o Palmeiras este gol? 117 milhões. Que é a passagem... Presta atenção. A passagem das quartas de finais. Palmeiras que já ganhou mais de 200 milhões, acho que chegou a 207 milhões, mas se passasse para a semifinal, teria um acréscimo de mais 117 milhões, tá?
que iria ir para 300 e cacetadas de milhões. Observe. 117 milhões a mais. Olha quanto custou o gol. Ou muito mais. Custou muito mais. Porque se o Palmeiras chega na semifinal, depois o Palmeiras perdesse a semifinal, iria disputar o terceiro lugar. Aí entrava mais alguns milhões, tá? Porque assim, é muito dinheiro foi injetado para os clubes para este primeiro torneio aí, Copa do Mundo de Clubes. E se por isso ou por aquilo, porque nenhum brasileiro acreditou e nem eu acredito também, de o Palmeiras ter chegasse à final e acrescentar mais 200 e poucos milhões. E se por isso ou por aquilo ganhasse o título, o sonho, ia acabar uma piada no Brasil, né? Palmeiras não tem mundial, ia acabar essa piada no Brasil. E o Palmeiras ia ser o maior campeão mundial de um torneio que é a primeira Copa do Mundo de Clubes. 32 clubes. E ainda viria de lá, se caso acontecesse. Claro, isso aqui é uma hipótese, né? Viria de lá, com muita moral e com mais de R$1 bilhão para contratar jogadores de alto nível e tornar o clube muito mais forte do que todos os clubes do Brasil. Observe, isso a gente sabe, tanto o Palmeiras, Flamengo ou qualquer time, se for campeão aqui do Brasil, se for campeão de um torneio como esse, dá para resolver muitas coisas. Olha o que um gol representa. Um gol, uma falha. Aí eu pergunto, cadê o Deus de Everton? Por que o Deus do Everton não ajudou o Everton? E o Deus do Everton tá ajudando o Fábio, um goleiro de 44 anos, já no final da carreira, que não teve tanto mérito como goleiro aqui no Brasil, todo mundo sabe disso, que se foi alguma vez para a seleção brasileira, foi reserva, nunca foi titular, e é um bom goleiro, deixando claro, um bom goleiro, fez as defesas dele, tem feito até agora a diferença lá no Fluminense, que é um time desse tamanho, assim, questão de elenco, é um clube muito grande, mas em questão de elenco, através ali do Renato Gaúcho, fazendo as suas mudanças, o time acabou fluindo, e também uma sorte de não ter pego uma pedreira ainda, né? Uma pedreira ainda. E só que o Fábio tá lá exaltando o Deus dele, que tudo que aconteceu ali é o Deus dele que é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. Já o Everton, infelizmente, ficou caro, custou bem caro para o Everton, cara, porque ele ficou desacreditado agora da torcida, que ele é praticamente um ídolo do Palmeiras, né? Teve uns títulos passados aí que ele contribuiu, mas o torcedor não quer saber disso não. E a partir de agora que o Palmeiras chega no Brasil, já vai começar a trabalhar para contratar um novo goleiro também. E o Everton provavelmente, se continuar no Palmeiras, deve ficar aí em reserva. Por enquanto, ele ainda é o titular principal. Então custou muito caro este gol. Aí eu te pergunto, por que a fé do Everton, nestas horas, não resolveu? Por que não resolveu? Por que não ajudou ele, cara? E ver o peso que seria. Porque se ele defende aquela bola 1-1, o Palmeiras tinha melhorado na partida, poderia fazer um gol, ir para prorrogação, até pênalti. Ele poderia até ser o herói do Palmeiras, caso fosse para os pênaltis e ele defendesse pênalti. E tudo estava normal. E ele ia para a entrevista dele dizer, pronto, Deus me ajudou, foi Deus que me abençoou. Tava tudo em casa. E agora? Aí se você vê a entrevista do Everton depois do jogo, ele não fala nada sobre o Deus dele. Ele oculta totalmente. Aí eu penso, se fosse o contrário, hein? A entrevista dele seria igual a entrevista quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, que ele deu a entrevista que ele passou o tempo todo só falando do Deus dele, só falando do Deus dele, só falando do Deus dele. Quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, que ele deu a entrevista no final. O que aconteceu, para mim, a minha visão de dentro do jogo é um desvio que acontece, que dá se eu não me engano, no joelho do Rios. Eu já tinha programado o movimento para entrar na bola e quando eu for tentar voltar já não consigo. Bom, essa é a minha visão, não vi ainda. Eu acho que não é diferente disso. E nem tem nada o que se fazer, a não ser olhar para frente, a não ser seguir em frente, não vai mais voltar, nada vai voltar mais. Deus foi bom com a gente. Deus tem sido tão bom com a gente, mesmo nas derrotas. Deus tem sido bom porque Ele tem nos ensinado. E hoje, diante de tanta dificuldade, de um grande adversário, de um grande jogo,
Deus nos agraciou com essa conquista. Para que não fique dúvida de quanto Ele é bom e o quanto Ele tem nos colocado na história de um gigante do futebol brasileiro. Ser 2 vezes campeão da Libertadores não é fácil. Não é fácil. Isso é Deus que faz por nós. Né? Nos dá talento, nos dá sabedoria e a gente está feliz por isso. Então louve ao Senhor porque Ele é bom e a gente está muito feliz por tudo. Só falando do Deus dele. Aí eu pergunto, por que nessa entrevista do Everton ele não falou nada de Deus? Será que tem alguma coisa a ver? Tem. E por que o Fábio passou ali, daquele momento todo, só falando de Deus, oração e jejum? Será que se tivesse acontecido com o Fábio, o que aconteceu com o Everton, será que ele estaria falando que o que resolveu foi por conta da oração, do jejum dele e da concentração dele, do que ele faz com a família através desta crença dele? Então isto prova, gente, isto é uma grande prova mental. Tem gente que concorda, tem quem não concorda, tudo bem, que é tudo uma farsa mental. E religião, dentro de qualquer grupo organizado, qualquer instituição, é uma farsa, é uma mentira. Religião na política do Brasil faz nojo, religião no futebol faz nojo, religião na sociedade faz nojo, religião é a pior praga da face da terra. Religião é capaz de atingir mente humana de pessoas que poderiam produzir mais para o país. Mas infelizmente é isso. Se religião realmente resolvesse causa dentro do futebol brasileiro, o Brasil não perdia um Mundial, a seleção brasileira não perdia uma Copa do Mundo, tá? A maioria das seleções que ganham Copas são bem mais ateias, tá? São bem mais ateias do que o Brasil, em questão de crença. E os caras não estão nem aí para deuses, eles entram em campo, quer jogar bola. É o dinheiro que conta também, a estrutura do clube, do país. Se religião resolvesse, se fé resolvesse para esses caras, o Brasil não perdia uma Copa do Mundo. Os clubes brasileiros, quando fossem disputar lá fora, só quem ganhava era clube brasileiro, porque tinha lá o futebol do brasileiro e a fé em primeiro lugar. Resolve? Não. Então faz nojo isso no país. Agora eu digo para vocês, o que eu estou falando aqui, vocês estão assistindo, vocês estão vendo no dia a dia. Eu falo coisa do dia a dia. Eu digo uma coisa pra vocês, eu gosto muito do futebol. Mas o futebol é uma disputa, ganha quem joga melhor, quem tem um talento melhor. Eu penso assim, ou então tem o dia também. Às vezes tem um jogador que é o talento, vai lá, ele se machuca no início do jogo. Já aconteceu isso com o Neymar, com outros aí, né? Tudo isso conta, se você parar para pensar, para analisar, tudo conta, né? Isso aí, tem aquele que erra mais, perde o jogo, o que erra menos ganha o jogo, e às vezes também uma falta de sorte, um gol que acontece irregular, ou então um gol contra, e assim vai. Tem muitos times, clubes e seleções que já ganharam, que já foram campeãs, sem jogar nada. Sem jogar absolutamente nada. Já tem seleção que, aqui no Brasil tivemos uma seleção brasileira que foi considerada mais forte até do que do tempo do Pelé de 1982. O Brasil não ganhou. O Zico perdeu o pênalti, tá? Quem for para a história deste Mundial vai ver que o Brasil não ganhou por algumas injustiças e por outras um erro bobo, besta, tá? Já teve seleção brasileira que não era nem cotada como favorita e foi campeã. Mas é isso, o futebol não tem Deus coisa nenhuma, cara, não tem fé, não existe fé. Se sua fé é pra quê? Sua fé é pra você acreditar que existe um Deus por aí, que você tá agradecendo pela vida. Mas quando você diz que Deus lhe usa e que não sei o quê, que Deus é bom, que Deus faz isso com você, que você tá onde está por conta de Deus, você tá menosprezando quem não consegue. E agora? E a fé dos outros fica como? Que não conseguiram? Vocês estão entendendo o que é a desgraça da religião? E a fé dos outros não conta se todos são religiosos. Jogadores do Palmeiras são religiosos, jogadores do Flamengo são religiosos, jogadores do Botafogo são religiosos, jogadores do Fluminense são religiosos. Só resolveu pro Fábio. E só quem foi punido foi o Everton, foi o Palmeiras. Por que isso? Por que isso? Ah, não, moço, não tem Deus nenhum, é tudo uma farsa, tudo uma mentira. Se você gostou, deixa um like e vamos pra frente, porque queremos ajudar a desmistificar este Brasil e tentar tirar esta praga, pelo menos uma pequena parte, porque não vai conseguir tirar tudo de religião na mente do povo, para ver se o povo prospera mais, para ver se o povo rende mais e se desenvolve mais
para este país ter uma pequena mudança, porque até hoje não teve e não vai ter enquanto existir religião aqui. Religião, corrupção. São duas coisas que estragam o Brasil e são piores do que qualquer pandemia, qualquer doença. Qualquer doença. É pior do que o Covid, é pior do que a tuberculose, é pior do que a AIDS, é pior do que o câncer, é pior do que o diabetes, é pior do que qualquer doença. Essas duas coisas, corrupção e religião. Falei. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.